Muito bom dia a todos e a todas. Uma satisfação. Numa atividade que diz respeito à Semana Jurídica essa que esse ano foi bastante transformada, o que eu acho excelente, para que nós pudéssemos ter eventos concomitantes e para que nós pudéssemos também escolher a temática que é mais o nosso interesse. Então, em nome da diretoria da Faculdade de Direito, eu saúdo a todos e a todas aqui presentes. E hoje nós nos reunimos aqui para ouvir a explanação do Dr. Wilson José Júnior a respeito dos desafios do direito, desafios e inovações do século XXI. Esse é o tema da Semana Jurídica. A palestra dele será sobre os desafios da democracia no século XXI. Acredito que a temática seja das mais atuais, afinal, conceitos como democracia, república, direitos, são conceitos dinâmicos que se transformam muito intensamente e muitas vezes são bastante manipulados, né? Numa variedade de discursos que deformam esses conceitos. E hoje nós teremos a oportunidade de ter durante essa manhã uma apresentação, e eu conversei com o Dr. Wilson para que nós pudéssemos ter um momento maior de debates aqui, de conversa. Então, ao invés de alongarmos a palestra, nós teremos uma palestra mais reduzida e um período de debate maior. Eu acho que isso nos movimenta, isso nos anima, e dessa forma nós organizaremos as nossas atividades hoje. Eu queria congratular o professor Vladimir Balico, titular de processo penal da Casa, que é o grande organizador dessa Semana Jurídica, é aquele que dirige os nossos trabalhos e que esse ano, como eu acabei de dizer para vocês, implementa um modelo de Semana Jurídica, creio eu, muito mais produtivo, né? Com eventos concomitantes e com a possibilidade que discutamos temas variados e de acordo com nossos interesses maiores. Saudar também o professor Estevam Rosada e o professor Rodrigo, que aqui estão hoje, para também ouvir o Dr. Wilson José Júnior. Então, é com muita satisfação que nós abriremos os trabalhos, lembrando que amanhã, no período noturno, se realizará o júri simulado, né? A partir das 19h30, no auditório do Senfor, que não é aqui na faculdade, é lá no Senfor. E vocês podem convidar quem quiserem, a família, cachorro, gato, todos estão convidados para participarem do júri simulado de amanhã. Sem mais, e novamente agradecendo a presença dos professores Vladimir Balico, Estevam Norret e Rodrigo Gago, eu passo a palavra ao Dr. Wilson José Júnior, que é mestre em Direito pela PUC de São Paulo, bacharel em Direito por essa casa, especialista em Direito Público e Direitos Difusos pela Escola do Ministério Público de São Paulo, é procurador federal, é a AU, né? Professor de Direito da Fundação Santo André. Então, com a palavra, o Dr. Wilson, agradecendo mais uma vez a presença e dizendo que é uma satisfação recebê-lo e ouvir as palavras que serão comunicadas a partir de agora. Eu vou pedir licença para sentar aqui com os meus colegas, porque o Dr. Wilson vai usar o PowerPoint e eu queria ver as folhas para que depois nós possamos estabelecer um debate, espero seja profícuo. Então, com a palavra, o Dr. Wilson.
Olá, gente. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui a direção da casa, a pessoa do presidente da mesa, o professor Luiz. Um agradecimento especial ao professor Balico, que me convidou aqui para essa palestra. Eu fico muito feliz de poder proferir essa palestra aqui na Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, porque, como foi dito, eu sou ex-aluno aqui da casa. Eu me formei aqui em 2005. Alguns talvez me conheçam aqui do curso de férias que eu ministro. Já faz 3 semestres que eu ministro curso de férias aqui sobre direitos fundamentais, em janeiro e julho, eu e minha esposa. Aliás, a minha esposa vai dar palestra aqui hoje à noite também. Nepotismo. A doutora Luciana Vieira. Ela também é ex-aluna aqui. Aliás, eu a conheci aqui na faculdade. Então, relacionamento de faculdade pode dar certo. Pode dar certo. A gente é casado há 4 anos, temos uma filhinha agora. Então, dá certo, dá certo. E também passar uma palavra de incentivo para vocês, né? Porque eu sou uma prova aqui, uma prova viva na frente de vocês, de que se vocês se esforçarem, vocês vão conseguir trilhar o caminho que vocês quiserem na vida profissional de vocês. Eu me formei aqui na faculdade em 2005. No meio da faculdade eu decidi que eu queria optar pela área pública. Isso é uma coisa que eu falo para os meus alunos. Vocês mais ou menos até o quarto ano, vocês já têm que decidir se vocês vão querer a área pública ou a área privada. Por que isso daí? Porque isso, se você já decidir, você já vai trilhando os caminhos para onde você quer seguir. Se você quiser área privada, você já vai fazer um curso de inglês, um curso de francês, um curso de espanhol, fazer estágio em escritório de advocacia, para depois que você for aprovado na OAB, vocês conseguirem já advogar. Se vocês quiserem a área pública, ao contrário, vocês já vão passar a estudar desde a faculdade para prestar concurso público. Vocês já vão direcionando os estudos para a área pública. Eu fui procurador do município de Santo André, fui defensor público aqui no estado de São Paulo e depois eu passei na Advocacia Geral da União, que é o meu cargo agora atual. Eu sou procurador federal. Paralelo a isso, eu fiz 2 especializações, fiz mestrado na PUC ano passado e fui aprovado no concurso agora para ser professor lá na Fundação Santo André. Isso, eu sou ex-aluno daqui. Há 11 anos atrás eu estava justamente nesse auditório apresentando monografia aqui. Então, se vocês se esforçarem em deixar uma palavra de incentivo, vocês chegam lá. Por que eu escolhi esse tema para falar sobre democracia? Porque é o tema da moda, né, gente? Esse ano, todo mundo fala sobre democracia. Por quê? Por conta da crise política do nosso país. Por conta da crise política que a gente está vivendo. Então é um tema muito candente. Inclusive, a revista aqui da faculdade, salvo engano, no mês de julho ou de agosto, foi sobre a capa, foi sobre democracia. Pois é. E o que seria essa democracia, né? Que a gente tanto discute no Facebook. Né? Você não discute com seu coleguinha sobre democracia? Pois é. Se a gente pegar livros de teoria do Estado, teoria política, todo livro vai começar falando de democracia sobre a etimologia da palavra. De onde provém essa palavra democracia? Então, a palavra provém do grego demos, que significa povo, e kratos, governo ou poder. Alguns fazem a tradução de kratos como governo, outros como poder. Então, pela etimologia, a democracia seria o governo do povo. O conceito de democracia ficou muito famoso naquele discurso do presidente americano, do Lincoln, dizendo que democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. Tudo bem, professor, o senhor falou que democracia é o governo do povo, mas e daí? Como é que a gente efetiva essa escolha do povo? Como é que o povo efetivamente é o soberano do poder estatal? Aliás, o que seria esse poder estatal? Quando a gente fala o Estado tem um poder sobre a gente, que poder que é esse?
Poder estatal, gente, é o poder de determinar o nosso comportamento. Quando a gente fala poder de Estado, qual o poder que o Estado tem sobre a gente? É o poder de determinar o nosso comportamento. Quer um exemplo fácil? Quando vocês saírem aqui da faculdade, pegarem o carro de vocês, pararem no farol vermelho, é o Estado que está mandando vocês pararem. É um poder estatal. O Estado está determinando o seu comportamento. É um exemplo fácil, tranquilo. Então, ó, se democracia é o governo do povo, como é que é colhida essa manifestação de vontade? Ah, professor, isso é fácil. Essa manifestação de vontade é colhida pelo voto. Aí a gente apura qual foi o voto da maioria e pronto, tem-se a democracia. Será que é isso, gente? Será que democracia é simplesmente o voto da maioria? Eu sei que aqui na faculdade vocês têm o livro Justiça, vocês têm que fazer o trabalho sobre o livro Justiça no primeiro ou segundo ano. Pois é, lá tem um exemplo legal. Vocês lembram daquele exemplo que tem 4 pescadores num barco e aí eles têm que escolher uma pessoa para morrer para alimentar os outros 3? Pois é, essa é uma escolha que a gente pode adjetivar de democrática? Essa é verdadeiramente uma escolha democrática? Vamos supor, 4 pessoas fazem uma votação escolhendo qual das 4 irá morrer. Isso é democracia? Será que isso daí é uma escolha democrática? Democracia é simplesmente o direito da maioria. Para a gente ficar num exemplo recente aqui da nossa história, há 70, 80 anos atrás, a gente tinha o governo do nazismo, não tinha na Alemanha? Pois é. Hitler tinha apoio popular ou não? Tinha amplo apoio popular, né? A população acreditava naquilo lá. Então eu posso falar que aquele regime do nazismo era um regime democrático? A maioria não apoiava Hitler? Ou se a maioria apoia e democracia é o voto da maioria, logo o nazismo era um regime democrático? Será que é assim que funciona? Olha só, a democracia, que é o governo do povo, ela se contrapõe à monarquia, que é o governo de um só, e à aristocracia, que é o governo de poucos. Gente, essa história de governo da maioria não é só isso democracia. Então, nem sempre, toda vez que tem a vontade da maioria, eu vou dar uma escolha democrática. Um dos exemplos é esse que eu dei para vocês, do nazismo. Ora, se bastasse a vontade da maioria, se bastasse respeitar a vontade da maioria, o nazismo seria um regime democrático. Pois é, então o que é, professor? O que é democracia se não é apenas a vontade da maioria? Olha só, democracia é a vontade da maioria, mais o respeito aos direitos fundamentais. Então, geralmente, quando a gente vai falar de democracia, a gente esquece dessa segunda parte aí, do respeito aos direitos da minoria, do respeito aos direitos fundamentais. Professor, mas por que numa democracia eu tenho que respeitar os direitos fundamentais? Eu tenho que respeitar os direitos fundamentais para que um dia aquela minoria se transforme numa maioria. Então vamos dar um exemplo simples. Aqui no Brasil a gente tem 30 e poucos partidos políticos, não é? Uns maiores, outros menores. Por que eu tenho que, numa democracia, respeitar os direitos da minoria? Para que um dia aquele partido político, que hoje é pequeno, possa se transformar num partido grande, a depender dos anseios da sociedade. Então, nunca vamos esquecer disso daqui, do respeito aos direitos da minoria. Por isso que naquele caso lá, no exemplo do livro Justiça, que vocês já leram, daquela escolha no barco, aquilo não poderia ser adjetivado numa escolha democrática. Porque se eu escolher uma pessoa para morrer, eu não estou ferindo o direito fundamental daquela pessoa. Então aquilo não seria um exemplo de uma escolha democrática. Olha só, gente, tem outros autores que conceituam a democracia diferentemente. Aliás, muitos autores falam o seguinte, que democracia é uma coisa que você consegue sentir, mas você não consegue definir. Aqui na nossa área jurídica nós temos um exemplo disso aí também, né? Princípio jurídico. Se eu perguntar para todo mundo aqui o que é um princípio jurídico, todo mundo vai falar, eu sei. Aí você fala, defina então. A pessoa vai se atrapalhar.
Não é assim que funciona? Por quê? Princípio também é uma coisa que você sente, você sabe o que é, mas é difícil falar. Democracia é a mesma coisa. Você sente a democracia, você sabe o que ela é, mas é difícil verbalizar. Olha só, esse autor é muito conhecido na parte de direitos fundamentais, o Vili Santiago Guerra, é um professor da PUC. Segundo ele, democracia é um sistema de governo, uma forma de organização do poder que inclui a liberdade. Para Kelsen, democracia é, sobretudo, o caminho para a progressão, o caminho da progressão para a liberdade. Percebam que ele frisa a questão da liberdade. No conceito de baixo, que é de Norberto Bobbio, a democracia moderna funda-se em uma concepção individualista da sociedade, no reconhecimento dos direitos do homem. Quando ele fala concepção individualista da sociedade, o que ele quer dizer? Ele se aproxima do conceito de cima. Em outras palavras, os dois conceitos falam em liberdade. E o que é liberdade? Um direito fundamental. Então percebam que nos dois conceitos a ideia de direito fundamental que a gente falou lá, ó, respeito aos direitos da minoria, está presente. A gente sabe que democracia sem liberdade não existe. Liberdade é um direito fundamental. Então, para ter democracia eu preciso ter o respeito aos direitos da minoria. Outros autores falam que democracia é o regime da isonomia. Você tratar todo mundo igual, na medida das suas igualdades, lá, aquele conceito de isonomia aristotélica que a gente aprende na faculdade. Quando a gente trata todo mundo igual, da mesma maneira, a gente está em um regime democrático. Bobbio também tem um conceito bem legal de democracia. Democracia seria aquele regime político onde o soberano está na base da pirâmide. Então imagina uma pirâmide social. Quando quem está na base dá ordens para quem está no topo da pirâmide, é democracia. Então se a ordem vai de baixo para cima, democracia. E se vem de cima para baixo? Monarquia. Então, olha que legal esse conceito. Democracia seria o regime político em que a ordem é emitida de baixo para cima da pirâmide social. Se vem de cima para baixo, seria monarquia. A democracia verdadeira, gente, aquela democracia verdadeira, onde todo mundo do povo consegue opinar, todo mundo é bem informado, etc, etc. Alguns autores sustentam que essa democracia verdadeira é utópica. Ela nunca vai existir. Nunca vai existir. Então, a exemplo do comunismo, uma das críticas que se faz ao comunismo, o que é? É aquela sociedade onde todo mundo vive igual, dividindo os bens, etc, etc. É legal nos livros, mas seria uma sociedade utópica que nunca existiria. E aqui na democracia? Alguns autores sustentam isso também. Democracia verdadeira, onde todo mundo do povo consegue opinar, etc, etc. Nunca seria atingido esse patamar. Olha só. E aqui no caso brasileiro, professor? Como é que é? Olha só, logo no preâmbulo, a nossa Constituição fala que o Brasil é um Estado democrático de direito. O que isso daí significa? Depois essa expressão, Estado democrático de direito, é repetida no artigo 1º. Olha só, o preâmbulo da Constituição, a gente sabe que ele não tem força normativa. Ele não tem força de norma impositiva. Qual que é a natureza jurídica do preâmbulo? Ele tem força de vetor de interpretação. Ele orienta a interpretação de toda a Constituição. Mas ele em si não tem força normativa. Ah, professor, então não vale nada falar que o Brasil vive em um Estado democrático de direito? Vale. Além disso, para quem é muito formalista, essa expressão é repetida no artigo 1º da Constituição. Ele sim tem força de dispositivo cogente, impositivo. Olha só, toda vez que eu falo que a gente vive em um Estado de direito, primeiro, só Estado de direito, o que é isso? É aquele Estado que ele mesmo elabora as normas e ele se submete a elas. Então, o próprio Estado que elabora as normas se submete a elas. Esse Estado de Direito começou quando? Com a Revolução Francesa, em 1789. E antes disso, o que a gente tinha? Antes disso, a gente tinha um absolutismo. Ou seja, o governante mandava e ele mesmo não se submetia às suas normas. Você imagina o rei tendo que cumprir a própria lei que ele baixou?
Era uma coisa impensável há 200, 300 anos atrás. E agora? Agora não. Toda vez que vem uma lei, o próprio Estado tem que cumprir essa lei. Legal, professor. E quando eu incluo a palavrinha democrático aí? O senhor falou que é Estado de Direito, que é aquele Estado que ele mesmo se submete, ele mesmo elabora as leis e se submete a elas. E o que seria Estado democrático de direito? Esse Estado democrático de direito seria aquele Estado que ele faz as normas, ele mesmo se submete a elas, e todas essas normas derivam do dono do poder, do soberano, que é o povo. Então todas as normas feitas pelo Estado derivam do povo, que é o verdadeiro titular do poder. Se tiverem dúvida, pega lá o comecinho da Constituição. Vai estar lá no artigo 1º. O povo é o titular do poder. Isso que seria o Estado democrático de direito. E aí, ingressando propriamente no tema da nossa palestra, quais seriam os desafios da democracia nesse século XXI? As dificuldades que a gente tem para implantar a democracia. Vocês vão ver que muitos desses desafios que eu elenquei aí, eu só vou falar o problema sem conseguir dar a solução. E depois a gente abre para debate para ver se alguém tem a solução desses problemas. Alguns eu já vou indicar uma solução colhida da doutrina. Outros, a própria doutrina não indica a solução. Olha só, exercício da democracia direta. A democracia atual é a mesma existente na época da Grécia Antiga? E-democracy, crise de representatividade. Acho que aqui no Brasil, todos nós sentimos que a gente vive uma crise de representatividade dos nossos deputados, senadores, etc. Não é? Ou seja, a nossa vontade, a vontade do povo que é soberano, não está sendo representada lá na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores. Isso é uma crise de representatividade. Tirando algumas exceções no texto constitucional, como plebiscito, referendo, possibilidade do próprio povo apresentar um projeto de lei, é muito difícil a gente exercer a nossa democracia diretamente, não é? A gente exerce por meio de representantes. Então, olha só, a Constituição fala lá, no artigo 1º, o povo é o titular do poder, o povo é o soberano. E depois, mais à frente, a Constituição fala, só que o povo vai exercer esse poder por meio de representantes eleitos. Não é isso que a Constituição fala? Pois é. Qual é o problema disso aí? O problema é o seguinte, na Grécia Antiga, que a gente fala que é o berço da democracia, existiam aquelas ágoras. Já ouviram falar da ágora? A praça pública? O pessoal ia lá e exercia a democracia diretamente. Na Grécia Antiga não se falava em tripartição do poder, executivo, legislativo e judiciário. O povo era o executivo, legislativo e judiciário. Então o próprio povo votava as leis, aplicava as leis de ofício e julgava os casos. O povo se reunia na Ágora para discutir o futuro da polis, da cidade-estado. Pois é, professor, não é fácil falar isso daí com uma polis de 2, 3 mil habitantes, não é? Isso dá para exercer a democracia direta tranquilamente, não dá? Dá. Num país com 200 milhões de habitantes, dá para a gente se reunir, gente, para votar? Não dá, né? Pois é. Por isso que hoje em dia existe a democracia representativa e não a democracia direta. Como essa questão da crise de representatividade é um problema do mundo inteiro, não só do Brasil, mas é um problema do mundo inteiro, ou seja, a vontade que o deputado expressa lá na Câmara não é a mesma vontade dos eleitores dele, como esse é um problema do mundo inteiro, surgiu essa e-democracy, não sei se alguém já ouviu falar, a democracia digital, a democracia pela internet. O que é isso, professor? Isso é o seguinte, hoje em dia você não faz tudo pela internet, pelo celular, faz tudo pelo celular, não é? Você vê a nota da faculdade, você paga a conta, você xinga seu coleguinha, não é assim que funciona? Você vê a vida alheia. Pois é, você faz tudo pelo celular. Será que não dava para a gente votar diretamente projeto de lei pelo celular? Será que a gente mesmo não poderia dispensar os deputados e exercer a democracia diretamente? Essa ideia da e-democracy, ela está sendo um pouquinho difundida na Europa já.
em alguns rincões lá da Suíça, que é um país pequeno, etc, etc. Eles estão testando essa ideia aí. Então, a própria população do local vai começar a votar projeto de lei pelo celular. O que a gente soluciona com isso? A gente soluciona essa crise de representatividade. Então, ó, eu não confio no deputado, no vereador que eu votei. Por que eu não posso votar o projeto de lei diretamente? Pois é, a ideia é legal, não é? Dispensar todo mundo, dispensar os nossos representantes, os legisladores. Qual que é o problema disso daí? Tem dois problemas. Primeiro problema. Para a gente votar o projeto de lei diretamente, a sociedade tem que ter uma baita de uma maturidade política, não é? E a informação tem que chegar correta, verdadeira, no ouvido de todo mundo, não é? Será que a gente chegou nesse grau de instrução para todo mundo votar diretamente o projeto de lei, dispensando deputado, vereador, etc? Então é a primeira crítica, que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente até, no tópico de baixo. A segunda crítica que se faz é democracia. A partir do momento que você passa a votar os projetos de lei diretamente, você vai passar a viver para a polis. Você vai passar a viver para ditar os rumos da sua cidade. Você vai viver a vida pública. Em outras palavras, você vai abdicar da sua vida privada para ficar votando em projeto de lei para saber o que é melhor para a sociedade ou não. Quem hoje em dia, nessa vida moderna, tem tempo de ficar o dia inteiro se instruindo sobre o projeto de lei? Alguém tem tempo? A maioria das pessoas tem que trabalhar e não vai ter esse tempo para se dedicar. Antigamente, na Ágora, não sei se vocês lembram, se você, cidadão, não participasse das votações na Ágora, você era considerado um cidadão inútil. Você tinha que se doar para a polis. Individualmente, você não tinha valor. Você só tinha valor enquanto membro do corpo social. Isso era antigamente, há 2.500 anos atrás. Então, essa democracia, uma das críticas que se faz é essa: a gente estaria voltando 2.500 anos no tempo. A gente passaria a viver para a polis, a gente ia se doar o nosso tempo para o nosso país. Tá, mas e minha vida particular? Eu quero ter um momento de lazer, quero trabalhar, etc, etc. Pois é a crítica que se faz. Então, duas críticas. Uma, que ninguém teria tempo para abdicar da sua vida privada. E a outra crítica, a falta de informação. Olha só, essa segunda crítica está aqui no desafio da democracia, no segundo desafio da democracia que eu anotei para vocês. Incentiva a difusão de informações, transparência e instrução da população. Gente, olha só, para a gente exercer nossa democracia, e aí seja ela direta ou representativa, o povo tem que ter informação, né? A informação tem que chegar com qualidade, chegar corretamente. Em outras palavras, a imprensa tem que ser livre nos países democráticos. Não é assim que a gente aprende? Pois é. Hoje, com essa crise política que a gente enfrenta, a gente não ouve vários colegas nossos falar assim: não leia a revista X, que a revista X é contra o governo. Não leia a revista Y, que a revista Y é a favor do governo. Não é assim? Pois é. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é que você deve ler as duas revistas. Não é que você deve parar de ler a revista, você deve ler as duas, só que com um senso crítico. Então, ao invés de a gente tirar a informação da população, a gente tem que ler as duas informações e você fazer o seu juízo crítico. Só que, obviamente, para isso, a gente tem que ter uma população instruída. O professor dá outro exemplo. Vocês viram que agora o livro do Hitler, Minha Luta, vai cair, já caiu em domínio público, não é? Todo mundo viu essa notícia. Vocês viram que teve uma liminar de um juiz do Rio de Janeiro proibindo a comercialização, a tradução e a venda do livro aqui no Brasil? Essa liminar é aquela liminar que a gente já sabe que vai durar apenas alguns dias. Ela vai cair. Gente, não vamos esquecer que o juiz é alguém representando o Estado. Vocês acham realmente que o Estado tem que falar o que você pode ou não pode ler? Ou isso fica ao
arbítrio de cada um. Ah, mas, professor, vão ler o livro do Hitler e vão sair por aí matando um judeu. Será que é isso mesmo que acontece? Será que a pessoa não tem o mínimo de senso crítico de ler aquele livro, entender o contexto em que ele foi publicado, etc, etc? Será que aquilo realmente vai trazer um incentivo à violência? Ou violência maior se o Estado determinar o que você pode ou não pode ler? Por isso que eu falo, você não tem que deixar de ler a revista A, B ou C. Leia todas. E tire o seu senso crítico de lá. Leia com reservas. Numa democracia, a gente tem que ter esse incentivo à difusão de informação. Ainda que essa informação a gente saiba que muitas vezes está sendo corrompida ou está sendo paga, etc, etc. A gente tem que ter senso crítico. Terceiro desafio que eu anotei aqui da democracia: o respeito aos ditames legais. Olha só, a democracia é o regime que respeita as regras do jogo. Por que eu tenho que respeitar a lei numa democracia, professor? Você tem que respeitar a lei porque a lei é um instrumento da vontade do povo. A gente não falou que democracia é o regime onde o povo é soberano? E como é que o povo expressa essa sua soberania? Expressa essa sua soberania através da lei. O instrumento que o povo fala a sua vontade é a lei. Não é assim? Que a lei é feita pelos representantes do povo, sancionada pelo Poder Executivo. Então, ó, democracia é o respeito às regras do jogo. Então, em última análise, se eu respeito a lei, eu estou respeitando a vontade popular. Por isso que numa democracia o respeito à lei é importante. Eu estou respeitando a vontade do povo. Agora, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Há 15 dias atrás, vocês foram exercer seus 30 segundos de cidadania, não foram? A cada 2 anos a gente exerce os 30 segundos de cidadania, não é? Eu aposto que a maioria dos senhores onde foram votar foram abordados com boca de urna. Não teve alguém distribuindo santinho falando: tem candidato, vota nesse. Isso se não estava o candidato lá presente na porta do colégio eleitoral abordando eleitor. Vocês viram essa cena? Ou só eu que vi? Pois é, gente. Uma democracia verdadeira sem respeitar as regras do jogo é demais, né? E além disso, o candidato já está descumprindo a lei antes de entrar. Imagine depois. Eu passei por um colégio eleitoral e vi um candidato a vereador lá fazendo boca de urna na frente do colégio. É um desafio da nossa democracia proibir o descumprimento da lei? É um desafio. O último está nesse slide aqui: o fomento ao pluralismo de ideias. Olha só, a democracia é o regime inerente ao debate. É inerente à democracia eu tenho uma variedade de ideias, eu não tenho uma ideia única. Pois é. Por que você está falando isso, professor? Eu estou falando isso pelo seguinte: o palco onde a gente tem que ter esse debate de ideias numa democracia é o Congresso Nacional, é o Legislativo, que é o palco que representa a vontade do povo. Porém, gente, desde a nossa redemocratização aqui no Brasil, com a Constituição de 88, todos os presidentes, todos, independente do partido, abusaram da chamada medida provisória. Professor, mas tem algum problema nisso? Primeiro, acho que os senhores já sabem que medida provisória é um resquício da época da ditadura no Brasil. A Constituição apregou que para você baixar uma medida provisória você tem que ter relevância e urgência, não é? Alguém respeita isso aí? Algum presidente já respeitou? Vamos dar um exemplo concreto que também está sendo a discussão da moda aí. Há 1 ou 2 meses atrás começou o debate da medida provisória que vai reformular o currículo do ensino médio aqui no Brasil, não é? Pois é. Por que teve essa comoção aí contra essa reforma? Porque ela veio por medida provisória. Professor, mas a medida provisória não se justifica, tendo em vista que tem projeto de lei lá no Congresso há 7, 8 anos que não é discutido? Sim, tem projeto de lei lá, versando sobre a mesma coisa da medida provisória há 7, 8 anos que não é discutido. Mas será que o caminho é realmente baixar a medida provisória de uma vez? Ou será que o caminho seria pressionar
nossos legisladores para eles colocarem aquele projeto em votação. Professor, mas a medida provisória ela permite a discussão de ideias a posteriori, não é? Primeiro baixa, depois o Congresso vai ver se aprova ou rejeita, não é? Então, de qualquer jeito, tem a discussão popular. Tem, só que ela é a posteriori, não é a priori. O conteúdo da medida provisória em si, desse exemplo que eu dei, reformular o currículo do ensino médio, o conteúdo até que é bom, é moderno. Em todo lugar do mundo, o currículo é flexível, inclusive no ensino superior. Todo mundo está começando com isso daí, currículo flexível. Você já direciona seus estudos para onde você quiser. Só que será que isso daí não tinha que ter tido um debate prévio com a sociedade? Prévio, não depois. Um debate prévio. Então, assim, eu citei esse exemplo agora porque é o exemplo da moda, mas todos os presidentes de todos os partidos abusaram desse instrumento na medida provisória. Isso daí tira o nosso debate, tira o pluralismo de ideias, ou pelo menos posterga para uma análise depois do Congresso Nacional, depois dessa medida provisória editada. Aliás, já que a gente está no curso de graduação, lembrando, medida provisória ela tem força de lei, mas não é lei. Querem um exemplo fácil para vocês gravarem isso aí? Professor, como é que eu gravo isso aí para nunca mais esquecer no concurso? Olha só, se eu falar assim, João é forte como um todo. Significa que ele é um todo? Não, né, gente? Mas ele tem a força de um todo. Medida provisória é a mesma coisa. Então, se cair no concurso, medida provisória é lei? Não. Ela não é lei. Ela tem força de, mas não é lei. Gravaram esse exemplo? Um exemplo fácil, vocês nunca mais vão errar na prova de vocês. Olha só, o outro slide. A relação das democracias com os direitos fundamentais. Democracia pode ser considerada um direito fundamental? Essa pergunta é difícil. Essa é a pergunta de R$1 milhão. Por quê, professor? É o seguinte. Toda vez que a gente fala em direito fundamental, não sei se vocês já repararam, quando eu estou falando em direitos fundamentais, inconscientemente na cabeça de vocês, vocês imaginam um regime democrático. Inconscientemente. Se eu falar assim, o Estado tem que dar educação, tem que dar direito à vida, direito à liberdade, direito à saúde, etc, etc. Inconscientemente na cabeça de vocês estão imaginando um regime onde o povo escolhe seus representantes. Vocês nunca vão pensar nesses direitos fundamentais, ou pelo menos nunca vão pensar logo de cara em direitos fundamentais em um país que vive um regime totalitário. Em outras palavras, por essa pergunta, o que eu quero saber? Eu posso falar que tem direitos fundamentais em uma ditadura? Uma ditadura eu tenho direito à vida, direito à saúde, direito à educação, ou não? Esses direitos eu só posso falar que eu tenho direito à vida, à saúde e à educação em um regime democrático. Gente, na doutrina é difícil vocês acharem livros sobre isso daí. É difícil achar livro que faz essa relação entre democracia e direitos fundamentais. Ou vocês vão achar livros que só falem de democracia, ou livros que só falem sobre direitos fundamentais. A relação entre os dois, ninguém fala. Isso é uma coisa difícil de falar, ninguém faz essa relação. Bom, primeira coisa, tem um autor, não sei se vocês conhecem, chamado Paulo Bonavides, é muito famoso em teoria do Estado. Paulo Bonavides é um dos poucos autores que faz essa relação. Ele fala que democracia, a própria democracia é um direito fundamental. Então você teria um direito fundamental a ser governado por uma democracia. Você teria direito fundamental a morar num país onde o regime político é uma democracia e não uma ditadura, uma monarquia, etc. É um dos poucos autores que fala isso. Mas olha só, essa é uma posição isolada. Essa é uma posição isolada. A maioria fala que democracia não é direito fundamental. Democracia não seria um direito fundamental. Seria um regime político. Então, a democracia é o regime político onde melhor propicia a proteção aos direitos fundamentais. Mas ela em si, a democracia em si não seria um direito fundamental. Então, se eu quero ter um respeito efetivo à vida, à liberdade, à segurança,
se eu quero morar num país onde efetivamente me dá saúde, educação, previdência, transporte, é melhor, convém que eu viva numa democracia. Mas, professor, eu não posso falar que eu tenho direito à vida numa ditadura? Tem. Você também pode falar, professor, num regime totalitário, num regime ditatorial, eu não tenho direito à vida, saúde, segurança? Você tem. Qual é o problema do regime totalitário? O problema é o seguinte: e se o Estado descumprir isso aí? Você mora num país governado por um ditador. O ditador, 3 horas da manhã, chuta a porta da sua casa, invade seu domicílio sem ordem judicial, mata um membro da sua família. Você vai reclamar para quem, gente? Então, você teria aquele direito fundamental foi ferido? Foi ferido. Seu direito à vida, inviolabilidade do domicílio foi ferido? Foi ferido. E você reclama para quem isso aí? Você acha que as instituições, num regime ditatorial, vão proteger o Estado ou vão proteger você, cidadão? Professor, tem a ONU também, né? Tem a ONU. Reclama lá. Reclama lá. Gente, se o país já vive numa ditadura, ele já está descumprindo dezenas de tratados internacionais. Então a ONU vai aplicar uma punição para ele? Pode até aplicar, mas ele vai estar ligando? O país que vive sob o manto de uma ditadura vai estar ligando para a punição da ONU? Não. Então, tem direito fundamental na ditadura? Também tem. Só que o âmbito de proteção é menor. O âmbito de proteção do direito fundamental numa democracia é muito maior. É legal essa relação, né? Realmente a gente não estuda isso daí. A gente nunca pensa nessa relação. Gente, o desafio de baixo da democracia. Custo financeiro da democracia é accountability. Olha só, a pergunta é, a democracia custa dinheiro? Custa dinheiro para eu viver numa democracia? Ou não? Olha só, alguém tem dúvida aqui de que se a gente vivesse num regime totalitário, seria muito mais rápido a execução das ordens? O ditador, o monarca, baixa sua lei e pronto. Não tem debate popular, tem que ouvir o povo, não tem que fazer nada. É muito mais fácil ser implementado. Na democracia, as decisões do soberano, do povo, são muito mais difíceis de serem tomadas. Por quê? Porque a gente tem que discutir, a gente tem que debater. Vocês participaram da eleição agora há 15 dias atrás, não é? Pois é. Tem um custo financeiro para ouvir isso daí, para ouvir a população? Gente, as eleições custam milhões de reais, não é? Para ter uma democracia verdadeira, eu tenho que ter fiscalização dos atos dos governantes, não tem? Tem. Custa dinheiro eu manter Tribunal de Contas, manter a estrutura do Judiciário, manter a estrutura do Ministério Público. Lógico que custa. Então, assim, a democracia, ela tem um custo financeiro? Tem um custo financeiro. Seria um custo menor se eu tivesse uma ditadura? Seria muito menor. Você não precisa ouvir o povo, você baixa a norma e pronto, acabou. Então, tem essa dificuldade da democracia ser um direito que implica em gasto do Estado? Tem essa dificuldade. E o que é a accountability? A accountability é a prestação de contas por parte do governante. É o feedback. Então, o povo elegeu determinado governante. Ele tem que atender os anseios populares. Se ele não atendeu, ele vai ser retirado na próxima eleição. Então, por exemplo, eu elegi um governante que prometeu dar saúde e educação. Ele não deu, na próxima eleição a gente vai tirá-lo. A accountability é essa possibilidade do povo exercer a fiscalização sobre os atos do governante. O tema de baixo também, essa dificuldade da democracia, é legal. Esse link de poder judiciário e democracia. Por que é legal isso daí, professor? É legal pelo seguinte: dos três poderes que a gente tem, o único que não é eleito é o judiciário. A gente elege membros do poder legislativo e do executivo. E do judiciário, eles não são eleitos. E da onde vem a legitimidade do poder judiciário? Por que o juiz dá uma decisão, eu acato? Da onde vem essa legitimidade? Da Constituição. Então a legitimidade do poder judiciário vem da Constituição. Já a legitimidade do poder legislativo e do poder executivo, além da Constituição, obviamente, vem do voto. Vem do voto.
o representante do executivo e do legislativo estão tomando decisão em nome do povo. E o Poder Judiciário? O Poder Judiciário não. O Poder Judiciário defende a Constituição. Não tem essa legitimidade popular. Professor, isso é bom ou ruim? Pois é, tem um lado bom e um lado ruim. Muitas vezes, o Poder Judiciário, inclusive para proteger a própria democracia, tem que tomar decisões impopulares. Então vamos supor, na cidade pequena, toda a cidade acha que o cidadão A matou uma pessoa, mas o juiz nega o pedido de prisão dele. O juiz está tomando uma medida impopular nesse exemplo. Só que, ele está protegendo o direito fundamental daquela pessoa. Se não tem indícios de que aquele cidadão lá praticou o crime, ele está protegendo os direitos fundamentais daquela pessoa. Então, muitas vezes o Poder Judiciário toma decisões impopulares justamente para ir contra a vontade da maioria. Não sei se vocês já ouviram falar que os direitos fundamentais possuem uma função contra-majoritária. A função do direito fundamental é justamente ir contra a vontade da maioria. Lembra do exemplo do barco que a gente falou aqui no começo da apresentação? O direito fundamental à vida daquela pessoa que foi eleita para morrer não vai contra a vontade da maioria? Contra a vontade dos outros 3 que querem matá-la? Pois é, o Poder Judiciário protege os direitos fundamentais que muitas vezes vai contra a vontade da maioria. Mais uma prova de que nem sempre a vontade da maioria representa uma democracia. Professor, tem algum outro problema desse tópico? Tem. Não sei se vocês repararam, isso é um fenômeno do mundo inteiro. Vocês perceberam que quem está conduzindo o destino do nosso país, hoje em dia, é o Poder Judiciário? Vocês já repararam nisso aí? Que quem, na verdade, está ditando os rumos da nossa nação são 11 ministros que não foram votados por nós, para estarem lá. Ou você votou no Lewandowski, na Carmen Lúcia, no Gilmar Mendes. Vocês votaram nele? Não, né? Ninguém votou. Pois é. Isso acontece só aqui no Brasil, professor? Não. O mundo inteiro está assim, o judiciário está mandando. Eu não sei se vocês já ouviram uma frase que diz o seguinte: o século XVIII foi o século do legislativo. Por quê? Foi onde foi feita a Revolução Francesa. Então, o século XVIII foi o século do legislativo. O século XIX foi o século do executivo. E o século XX foi o século do judiciário. A gente pode completar essa frase dizendo o seguinte: o século XXI também é o século do judiciário. Quem está mandando no mundo inteiro é o judiciário. Só que eles não foram eleitos para isso. Eles não foram eleitos. Professor, dá um exemplo aqui no nosso país, quem decidiu os temas polêmicos nos últimos anos foi o judiciário, não foi o legislativo, onde seria o local correto. Então, casamento homoafetivo, aborto de feto anencefalo, pesquisa com célula-tronco. Quem tinha que decidir isso daí? A instância correta, o legislativo. Ter o debate, o pluralismo de ideias lá, etc, etc. E quem que decidiu isso daí? Quem está ditando os rumos do nosso país isso daí? É o judiciário. Professor, por que acontece isso daí? Isso daí acontece pelo seguinte: quando veio a Revolução Francesa, a gente tinha que inventar um documento que estivesse acima da vontade do rei, que era o soberano na época, não é? A gente criou um documento que juridicamente está acima da vontade do rei. Como é que é o nome desse documento? Constituição Federal. Então a gente inventou um negocinho chamado constitucionalismo. Pelo constitucionalismo, todas as decisões mais importantes estão nesse documento, a Constituição Federal. E daí, professor, o que aconteceu? E daí que a gente constitucionalizou vários assuntos. Por que a gente coloca os assuntos na Constituição? Porque a gente tem medo do legislador ordinário. Então, com medo do que o legislador ordinário vai fazer, o que a gente faz? Coloca todos os assuntos na Constituição. Aqui no Brasil, não é uma crítica recorrente à nossa Constituição, dizendo que ela é analítica, que ela é muito grande, que ela tem 250 artigos. Pois é, por que a nossa Constituição é tão grande? Porque se colocando tudo aquilo lá, o pessoal já não respeita, imagine se não colocasse. Então a gente constitucionalizou diversos assuntos. A gente colocou tudo na Constituição. Quem é que dá a última palavra sobre interpretação constitucional? Judiciário. Logo, todas as discussões vão parar no judiciário, que é quem dá a última palavra. Por isso que acontece esse fenômeno. E não só no Brasil, no mundo inteiro, quem está mandando é o judiciário.
voltando, tem um problema. Por quê? Tem um problema. Porque o judiciário não foi eleito. Então, como é que o judiciário ele tem um déficit democrático? Ele tem uma deficiência democrática, porque o juiz não foi escolhido. Então, como é que o judiciário resolve esse déficit democrático? De duas formas. Uma, audiências públicas. Então, antes de julgar um assunto, decidir um assunto definitivamente, o judiciário vai fazer uma audiência pública, vai se reunir com a sociedade civil, vai ouvir o que ela tem a dizer. Querem um exemplo recente? O Judiciário Supremo não está para decidir fornecimento de medicamento de alto custo? Está lá na pauta do Supremo. O Estado é obrigado a fornecer medicamento de alto custo para a população de graça, pelo SUS? Pois é, o Supremo vai decidir isso daí. Não sei se vocês lembram, ele fez audiências públicas. Então vai lá a sociedade civil, pode dar sua opinião. É uma forma do povo soberano influir no julgamento do judiciário. Então, além dessa forma de influência, através das audiências públicas, nós aqui da sociedade também conseguimos influir no julgamento do judiciário através do chamado amicus curiae. Já ouviram falar do amicus curiae? Amicus curiae é uma expressão em latim que significa o amigo da corte. Quem é esse amigo da corte? É uma pessoa, nós, da sociedade civil, que pedimos para ingressar num processo lá no Supremo para dar a nossa opinião. Esse amicus curiae não é parte no processo, ele não é parte. É alguém da sociedade civil que, por ter uma importância na discussão daquele assunto, pede para dar a sua opinião. Exemplo, no caso do aborto de feto anencefalo. Olha, eu vou poder abortar o feto que está se desenvolvendo sem cérebro? O Supremo vai decidir essa questão. Então, o Supremo vai ouvir a associação de médicos. Olha, nos termos da ciência, eu posso abortar esse feto? O Supremo ouviu a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Igreja, o que você acha se eu tomar essa decisão? Ah, eu acho X, eu acho Y. Então é uma forma de nós, da sociedade civil, causarmos alguma influência naquele julgamento. Por quê? Porque pelo voto a gente não consegue. Então, como é que o Supremo supre esse déficit democrático? Por audiências públicas e pelo amicus curiae. Uma outra forma do Supremo afastar esse déficit democrático é a TV Justiça. Hoje os julgamentos não são públicos pela TV Justiça. Por que o julgamento está sendo televisionado? Para nós da sociedade civil, titular do poder soberano do Estado, podermos realizar o controle daquele julgamento. Podemos falar, não, juiz, você errou aqui, errou nesse ponto, errou no outro ponto. Então é assim que o judiciário supre esse déficit democrático. Os outros dois desafios da cidadania, o penúltimo, o exercício efetivo da cidadania. Gente, a cidadania, a democracia dar certo, a gente não pode só venerar a democracia, a gente tem que exercê-la efetivamente. Não basta você ir lá nos 30 segundos a cada 2 anos e achar que fez a sua parte para o mundo dar certo, né? Eu costumo falar assim para os meus alunos que a cidadania começa nas pequenas coisas. Então não adianta, aqui a gente quando está na graduação, a gente pensa em fórmulas mirabolantes para mudar o mundo, né? Quero salvar o mundo, etc, etc. Filho, não adianta você pensar nisso daí. Não vai dar certo, você não vai criar uma fórmula mágica, milagrosa para mudar o mundo. Sabe como você muda o mundo? Nas pequenas atitudes do dia a dia. Quando você vai no shopping, você para na vaga deficiente, na vaga de idoso, você vai no banco, você fura a fila, você vê uma pessoa passando mal na rua, você finge que não olhou, você vai lá ajudar. Então é assim, você muda o mundo nas pequenas atitudes. Cidadania é isso, é você exercer cotidianamente os valores de uma democracia verdadeira. Então não precisa de fórmulas mirabolantes, etc, etc. Exerça a cidadania no dia a dia. Esse exemplo que eu citei aí, da boca de urna, né, da eleição, vou contar um exemplo pessoal meu. Há 15 dias atrás eu fui com a minha esposa a pé votar, e logo a gente foi abortar por umas 3, 4 pessoas fazendo a boca de urna. Boca de urna vocês sabem que é proibido no dia da eleição. Um cidadão virou, deu o santinho e falou assim para mim: você tem candidato já? Aí eu falei: o senhor sabia que isso daí que o senhor está praticando é um crime?
Aí ele falou, então se eu estou errado, você tem que falar para todo mundo aqui que todo mundo aqui está errado. Eu falei, então, agora mesmo eu estou indo lá no policial militar, estou indo falar que está todo mundo errado, inclusive o senhor. Adivinha o que ele fez? Saiu correndo na hora, sumiu de lá. Eu exerci minha cidadania, porque eu fui lá nos 2 policiais militares que estavam lá na porta do colégio e falei, se vocês derem uma volta aqui no quarteirão, vocês já prendem uns 10. A polícia não se movimentou muito, depois que eu falei isso daí. Então eu fiquei feliz por um lado e triste pelo outro. Por quê? Feliz porque eu exerci minha cidadania, já fiz mais do que 90% da população faria. Fui lá e reclamei. E triste porque numa democracia, se você está falando que tem alguma coisa errada, as instituições têm que funcionar. Não adianta estar lá só para fazer papel de samambaia, que aí não vai dar certo. O mundo não vai mudar, não. E o último desafio da democracia, a tolerância. Gente, essa tolerância é legal, né? Quantos amigos vocês perderam aí nos últimos meses por briga política? Será que a gente não atingiu esse grau de maturidade de conseguir ouvir a divergência do seu coleguinha sem partir para o lado pessoal? Será que a gente ainda não conseguiu atingir esse grau de maturidade? Quanta gente ser excluído do Facebook por causa de briga política? Pois é, né? A gente tem que encarar nosso colega que pensa de uma maneira diferente não como nosso inimigo. Ele tem uma divergência de opinião que é natural na democracia. Inclusive a gente aqui da área jurídica, a gente adora um debate, a gente tem apreço pelo debate, mas nós somos os primeiros a não querer ouvir ideias diferentes, né? Será que a gente não consegue fazer uma auto-reflexão e mudar esse comportamento nosso, deixar de ser tão intolerante, passar a respeitar mais o debate, etc? Aqui no final eu deixei meu e-mail, meu Facebook, para quem quiser entrar lá, mandar crítica. Prometo que eu vou ser tolerante com as críticas. Enfim, entrar em contato comigo se quiserem, tá aí o e-mail do Facebook. E abrir para o debate agora com vocês, agradecer mais uma vez à faculdade, na presença do professor Luiz, presidente da mesa. Muito obrigado, gente, por esse tempo aí. Muito bem. Vou sentar agora para que nós possamos abrir para... por favor, Luiz. Quero parabenizá-lo inicialmente pela fala e dizer que o tema da democracia é um tema não só atual, mas tem que ser visto essencialmente a partir de uma visão não unicamente localizada, mas também uma visão regionalizada, né? Eu acho que nós temos percebido nos últimos anos que nós vivemos um momento de transição. Então, se nós olharmos especialmente o subcontinente latino-americano, ou seja, uma parte da América, nós temos visto como esse movimento se apresenta e como esse movimento se transforma, né? Recentemente, trabalhando com o clima da democracia na América Latina, nós percebemos o quanto de transformações nós tivemos a partir de constituições construídas com uma base popular mais alargada, mas cujos resultados não atingiram a efetividade que nós esperávamos, né? Então, nos últimos anos, nós temos discutido se o mero alargamento da participação popular, ou da democracia participativa, tem realmente produzido os ganhos que nós esperávamos. Esse movimento, que pode ser visto a partir de uma porção de constituições latino-americanas, então a Constituição de 88 brasileira, de 91 na Colômbia, as constituições mais recentes da década passada, Venezuela, Bolívia, Equador. Se nós olharmos mesmo o processo de transformação da participação política no Chile, nós temos visto o implemento de mecanismos de participação popular. Ou seja,
um modelo que já era propugnado muito anteriormente, por exemplo, pelo professor Paulo Bonavides, já na década de 80, no processo de nosso constituinte, inclusive, ele produz trabalhos a respeito disso, o que fez com que nós víssemos esse movimento como um movimento de majoração e implementação da legitimidade. Mas a realidade que nós temos, infelizmente, depois da implementação desses instrumentos, ela deixa muito a desejar, ou seja, ela ficou bastante aquém do que nós esperávamos. Especialmente porque nós traçamos uma estratégia que foi deficitária. A estratégia que nós traçamos para essa transformação constitucional que vimos foi essencialmente o alargamento do catálogo de direitos e, em função disso, o aprofundamento dos mecanismos de democracia participativa. Por outro lado, nós não nos dedicamos tanto à transformação da parte orgânica das constituições, ou seja, da parte do poder. Significa, na verdade, que apesar do alargamento do catálogo de direitos, a partir da instrumentalização da participação popular, nós não conseguimos transformar talvez o que seja a grande tradição da democracia na América Latina, que é o personalismo, que são governos demasiadamente fortes, que capturam os parlamentos, capturam os programas dos parlamentos, que acabam por capturar muitas vezes até as instâncias judiciárias. Vejam vocês que nas transições políticas regionais, Venezuela, Bolívia, Equador, dentre as primeiras decisões que nós vimos foram ou aposentadoria compulsória de juízes de cortes constitucionais, ou transformação das cortes, como na Bolívia, aposentadoria, como na Venezuela, ou a retração das liberdades de decidir no Equador. Isso faz com que nós percebamos também que, apesar de nós podermos ver uma participação do judiciário, e essa nós temos debatido bastante, que diz respeito essencialmente à concretização de direitos muito mais sem custo, e quando os direitos têm custo, a discussão muda um pouco de patamar. O Wilson falava a respeito da questão dos medicamentos de alto custo e a discussão a respeito desse tema no Brasil. O que nós vemos é que esse ativismo judiciário, ele é muito seletivo também. Esse ativismo atinge alguns campos que seriam importantes. Então, em que pese o alargamento das funções judiciárias, e nós podemos ver alguma participação judiciária importante, especialmente nessa nossa região, eu cito duas importantes, por exemplo, a decisão da Corte Constitucional Colombiana que obstou a segunda reeleição do presidente Uribe, uma decisão importante que mostra um contraponto entre o judiciário e a política formal. Então, a decisão da Sala Constitucional na Costa Rica, também nesse sentido, ela não se tornou usual nesse espaço em que nós vivemos. Vejam, por exemplo, o quanto de dependência, o quanto de subserviência, muitas vezes, nós vemos no plano político. E eu cito o Brasil também como um espaço onde o judiciário deixa de se imiscuir muitas vezes em questões importantes, que se refere à participação política, na Argentina, no Chile, especialmente o Tribunal Constitucional, não a Suprema Corte. O que significa, na verdade, que nós muitas vezes perdemos muito tempo discutindo as transformações formais das constituições e não nos dedicamos a um aspecto importante, que é a questão dos resultados que elas produzem. Então, talvez esse seja, para nós, um grande desafio acadêmico, que é descobrir quais são os resultados. Então, nós temos aí pesquisas, como o Latino Barômetro, como as pesquisas, entre outras, que são material importante para que nós cheguemos a essa conclusão. Cito o Latino Barômetro por uma única razão para terminar com essa referência, que é a queda da confiança na democracia no Brasil. A queda da confiança na democracia é um fenômeno que já leva quase 10 anos. Mas no último ano a queda é abrupta.
Ou seja, nos últimos 2 anos, essa queda ultrapassou os 30%, ou seja, nós vínhamos aí com uma confiança para cima de 30, 35, 40, de repente caiu para 20 e pouco. Ou seja, a verdade é que o tema democracia, para nós, não para nós acadêmicos, mas para a nossa sociedade, se torna cada vez menos importante. Isso é sintomático, né? E mais do que sintomático, isso é alavancador de governos autoritários, de governos que se apropriem das instituições estatais para implementar suas decisões a qualquer custo. Então, a democracia, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, corre risco, sim. Quem abriu os jornais hoje sabe que o governo do Estado de São Paulo afirma expressamente ter utilizado de serviços do Exército para a coleta de informações. Isso é sintomático como um elemento de fragmentação, ou melhor, diminuição do espaço de liberdades. Essa não é uma afirmação conjectural, é uma afirmação que está nos jornais hoje, que o Exército declara assim ter participado de uma sistemática ação de coleta de informações nos movimentos políticos recentes. Ou seja, nós regredimos muito em muito pouco tempo. Isso não acontece só em São Paulo, isso acontece nos planos regionais brasileiros, e isso está acontecendo no plano nacional. E não é de agora, né? Nós não temos que olhar essas transformações a partir do último governo. Vejam vocês o déficit que os governos, especialmente o governo Dilma, tem com minorias, mulheres, indígenas, comunidades quilombolas e outros. Ou seja, essa conta não é de um governo ou de outro. Essa conta, na verdade, é da ausência de responsabilidade dos governos e de controle por parte da sociedade. Já tendo avançado muito, eu gostaria de que nós tivéssemos aqui uma sistemática mais informal, né? Vamos coletar questões por escrito, que eu acho que leva muito tempo e etc. Mas eu acho que abrir a palavra para quem quiser opinar, para quem quiser perguntar, ou para quem quiser rechaçar as afirmações do Nilson e as minhas também, né? Já rechaçando para o professor Estevam, que está aqui um pouco sonolento, coisa que o professor Rodrigo Gago não está, porque é uma pessoa muito ativa, né? Um cara muito acelerado. Queria ouvi-los e a palavra agora está com o auditório. Quem gostaria de perguntar, opinar ou rechaçar inicialmente? Vamos lá. Opa, muito bem, vamos lá. E agora, o último vai falar da ciência guardaria só perguntar. Bem, o professor tocou num ponto importante aí das mídias, né? Lá pelas tantas, ele falou, ainda que tenha tangenciado acerca de. E agora a última fala do outro professor, cujo nome não sei, falou também de democracia e aí trouxe nesse bojo aí a mídia trazendo informações acerca de coleta de dados e tudo mais que a gente já tinha visto aí há algum tempo aí e trouxe na mídia impressa. Um grande problema, parece-me, que das democracias e da derrocada desse movimento democrático, parece-me que tem sido um ponto a informação que é chegada e outro ponto o poder econômico, até mesmo dentro dessa informação. Nós temos aqui no Brasil uma concentração absurda de informação, né?
O sujeito sai de manhã ouvindo CBN, né, e volta à noite, vai sentar para assistir Globo News, ou o sujeito chamado William Vac, né, que o Wikileaks já deu o script dele ali, né, de entregar informações do país para outros países. Então, esse é um ponto que a gente deve discutir bastante, a democratização das mídias. A Argentina teve um avanço com o governo Kirchner de quebrar o monopólio do Clarim e o retrocesso com o Macri. Mas o Macri, assim como o Temer, não deve durar muito tempo. Deus queira. A democratização acontece na Inglaterra há muito tempo, até mesmo nos Estados Unidos, uma pseudo-democracia, ainda assim tem isso muito bem assentado, né? Na Inglaterra, para você ver o poder dessa democratização, o tabloide difamador, é redundante isso, né? Do magnata da mídia, Murdoch, teve que fechar. Por quê? Porque tem legislação muito mais assentada, já discutida, rediscutida, acerca desse assunto. Os Estados Unidos também tem algumas barreiras, né? Eu digo que os Estados Unidos é uma pseudo-democracia, isso depois a gente pode falar, mas fala-se, é a que vende democracia, mas não obedece à democracia. E o poder econômico. Hoje, no site do professor Ladislau Dalbor, que é economista, colaborador de institutos aí, de órgãos internacionais, acho que hoje está na PUC, né, mas já passou pelo Unicamp, USP, por aí vai, né? Lecionou fora também. Ele traz algumas matérias no blog dele, coligindo dados do mundo inteiro, e falando, e tem lá uma das matérias desse poder econômico, para a gente ter só uma ideia. O PIB hoje mundial gira em torno de 75 trilhões de dólares. A dívida pública mundial está em torno de 50. Isso concentrado em 5, 6 instituições financeiras, que é o que tem pautado, junto com mídia, o que o país, hoje, qualquer país no mundo, vai fazer ou deixa de fazer. Então, as fronteiras que delimitam países e as decisões que eles mesmos, dentro das suas fronteiras, possam vir tomar, já não são próprias deles, mas de poder midiático e poder econômico. Eu acho que trago isso para que a gente, talvez, a partir daí, possa prosseguir debatendo, né? Que é uma coisa importante que a gente deve. Quebrar o monopólio de mídia. É impossível que, num país como o Brasil, hoje, do século XXI, tenhamos uma empresa que tenha TV, sites, jornais, revistas, rádios, e todos falando o mesmo discurso. É impossível se desvencilhar de um discurso desse. É o sujeito que ainda põe e tira governos. Põe e tira, e a gente está vendo isso na prática, assistindo isso na prática. Em que pese o erro ou outro da condução do governo, mas nós temos visto isso, esse tirar e colocar governos, né, na hora que querem. Enfim, eu acho que é por aí. É só para... Muito bem. Vamos fazer uma rodada de perguntas, de forma que o professor possa respondê-las livremente e na ordem que quiser. Mais alguém, pessoal? Sim. O que
eu acho que dá para entender de tudo isso é que um dos problemas principais, um dos desafios principais da democracia seria a falta de educação, então, das pessoas, né? Porque as pessoas não teriam a instrução necessária para escolher seus representantes, ou para, em algum caso, escolher a própria política, votar as próprias leis e tudo mais. Então, o que dá a entender é que, se a gente conseguisse melhorar a educação, seria um grande passo para que a democracia, não vou dizer chegar àquele patamar ideal, mas chegar mais perto, né, de funcionar, de ser efetiva. Isso estaria certo? Muito bem, obrigado. Mais alguém, pessoal? Na verdade, eu tenho uma dúvida. O senhor citou a questão da supremacia do judiciário, ultimamente, na questão da democracia. Mas a minha dúvida é, pelo fato do legislativo e do executivo terem não uma maior autonomia, mas essa capacidade de poder, o legislativo de poder criar leis e o executivo de executar essas leis, não seria importante o judiciário ter esse controle de constitucionalidade, assim, controlar também o poder do legislativo e do executivo? Isso seria um ponto ruim ou não? Tudo bem, obrigado. Última dessa rodada? Alguém? Tá bom. Seja breve, por favor. Não sobre direito romano, tá bem? Obrigado. Eu gostaria de, antes de mais nada, cumprimentar o professor por uma belíssima palestra. Na verdade, são duas indagações bastante simples. Em primeiro lugar, o palestrante falou, o professor Wilson falou a respeito da TV Justiça e dos serviços prestados pela TV Justiça no que diz respeito à chamada da população para uma participação mais efetiva no que diz respeito ao acompanhamento das questões administradas pelo nosso STF. A pergunta que eu faria a esse propósito é a seguinte: de certa forma, nós não estaríamos, de um lado, proporcionando uma sorte de benefício, mas de outro lado, proporcionando um malefício, na medida em que muitos ministros poderiam estar, de certa forma, constrangidos na sua liberdade de decidir, às vezes de maneira contrária àquilo que seria o sentido da população, as inclinações da maior parte da população. Eles não perderiam um pouco de liberdade, não aquela liberdade para exercitar um posicionamento autoritário, mas inclusive para decidir contra aquilo que efetivamente é o querer num primeiro momento da população, mas que pode se mostrar trágico em um segundo momento. Então essa seria a minha primeira indagação. E a segunda, compreendendo a democracia não apenas como uma espécie de direito, mas também como uma espécie de dever, como uma espécie de garantia, até que ponto tão festejada introdução dessas espécies de precedentes judiciais, particularmente a própria súmula vinculante do STF, já não é questão recente, é uma questão que já ganha 10 anos, mais de 10 anos, mas até que ponto isso, de certa forma, não tira um pouco do encanto, um pouco do brilho do nosso poder judiciário, onde, diferentemente do sistema anglo-americano, cada magistrado recém-investido na carreira da magistratura, passou agora no exame da magistratura, mas ele tem a possibilidade de reconhecer a inconstitucionalidade de um determinado diploma, contrariamente à posição do STF, e isso me parece uma espécie de luz democrática dentro de um poder tão carente dessa espécie de legitimidade. Até que ponto a implementação, inclusive o prestígio que se tem dado a essas espécies de imposições, não estou falando do ponto de vista administrativo, mas do ponto de vista de conteúdo, da atividade fim do Poder Judiciário, os precedentes, as súmulas vinculantes, estarmos festejando isso, não é, de certa forma, tirarmos aquela reminiscência democrática que nós poderíamos, talvez, imprever no nosso Poder Judiciário, mas são apenas duas dúvidas relacionadas não à palestra do professor, que eu acredito que contribui bastante para a seriedade das atividades da nossa Semanajur, e gostaria novamente de parabenizar Vossa Excelência pela palestra, e tenho certeza que nossos alunos saem daqui bastante engrandecidos na manhã de hoje, professor Wilson. Muito obrigado, viu? Obrigado, professor.
Bom, gente, obrigado pelas perguntas. É assim que a gente faz uma democracia, né? Debatendo. Aliás, eu sou bem tranquilo quanto a isso. Quem quiser criticar também pode criticar. Eu não sou dono da verdade, nem tenho pretensão de ser. Vamos lá. Respondendo de trás para frente, primeira pergunta do professor aqui. Realmente, esse sistema de precedentes, onde o juiz já julga, já recebe o caso, uma análise previamente feita de uma maneira geral pelo judiciário, tira um pouco desse romantismo que a gente tinha, né, no Poder Judiciário, de cada sentença ser, na verdade, um estudo daquele caso concreto, etc, etc. O problema disso são as demandas de massa, que hoje em dia a gente tem demandas repetidas sobre o mesmo assunto. Um exemplo, a gente falou aqui na palestra, fornecimento de medicamento. Praticamente, quem trabalha na vara da fazenda vai ver bastante ação pedindo a condenação do Estado a fornecer medicamento. Qual que é a minha visão? E não necessariamente a visão correta sobre o assunto. A gente fazia parte do sistema da Civil Law. Então, sempre a gente fez parte do sistema da Civil Law. Só que eu acho que a gente está caminhando para o sistema anglo-saxão, como o senhor falou, do sistema da Common Law. Só que eu acho que a gente está no meio do caminho ainda. Então, a gente não está nem no sistema que é exclusivamente precedente, e nem no sistema romano, germânico, que é a fidelidade à lei absoluta. Tá? A gente está no meio do caminho. Eu não sei se a percepção de vocês é a mesma que eu tenho. A gente não partiu nem para o sistema que as leis são, entre aspas, bem entre aspas, dispensáveis, mas que o juiz forma o direito no caso concreto do sistema anglo-saxão, e nem no sistema em que há essa veneração absoluta ao sistema legal. Eu acho que a gente está no meio termo aí. Não sei se esse meio termo é o melhor caminho. Acho que a gente tinha que se definir a nossa identidade. O que a gente quer? Quer adotar o modelo francês de direito ou a gente quer ir para o modelo americano, inglês de direito? Eu acho que a gente está no meio do caminho e não nos decidimos ainda. E essa é uma dificuldade de nós, operadores do direito, que vamos trabalhar aqui na prática, né? A gente tem essa dificuldade hoje em dia. Hoje em dia, você pesquisa jurisprudência, tem para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. Ah, mas olha, que você entra com a petição inicial, já põe jurisprudência lá na primeira página. O juiz já vê. Mas, pô, jurisprudência hoje em dia não tem aquele valor que tem no sistema americano de precedentes. Por quê? Hoje em dia, você acha jurisprudência para tudo quanto é lado. O STJ, vocês acompanham, o STJ muda a sua jurisprudência a cada semana. Estava decidindo uma forma, vem outra semana, ele muda a forma também. Como é que a gente vai ter um sistema fiel de precedentes assim? Mudando a jurisprudência a cada semana. É difícil, gente. Eu concordo com a crítica do professor da TV Justiça. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é a fiscalização popular. O lado ruim, não tem ministros que parecem que estão dando uma palestra lá, quando falam na TV Justiça, que você vê que o voto dele é para o povo, né? Ele quer demonstrar sua sapiência, seu saber jurídico, etc. Aliás, não sei se vocês assistiram Roda Viva, segunda-feira, com a ministra Carmen Lúcia, que ela falou sobre o juridiquês, né? E ela falou, o juridiquês é uma reserva de mercado. Então, por que a gente usa muitos termos jurídicos? Como reserva de mercado. Mas agora com a TV Justiça? Agora os ministros estão começando a dar uma maneirada, porque para a população entender o que ele está falando. Não adianta ele dar um voto de 100 laudas e a população não entender nada do que está escrito lá. Mas eu concordo com o professor, tem essa parte negativa de vários ministros, parece que estão fazendo, são apresentadores lá. Inclusive agora o ministro Fux propôs, não sei se vocês viram, que o voto de cada relator seja limitado a 15 minutos. Por quê? Senão eles ficam a tarde inteira lá, dando uma palestra, uma aula, etc, etc. Enfim, concordo com esse lado negativo do professor. A sua pergunta lá de cima, do judiciário controlando os demais poderes. Realmente, esse é o sistema de freios e contrapesos, né? Um poder controla o outro para que não haja abuso no poder estatal. Vem desde a época de Montesquieu, e alguns dizem que até antes, que essa tripartição de poderes não foi propriamente criada por Montesquieu.
mas ele foi o maior precursor disso aí. Gente, o sistema de freios e contrapesos, na teoria, é lindo, maravilhoso, todo mundo concorda com eles. O legislativo controla o executivo, o judiciário controla o executivo, etc. O executivo controla os outros dois. Enfim, um sistema controla o outro. A pergunta que eu faço para vocês é: vocês acham que hoje o judiciário tem controle? Hoje, o sistema de freio e contrapeso está sendo uma via única. Só o judiciário controlando os outros dois e os outros dois sem controlar o judiciário. Será que a gente está tendo essa reciprocidade ou não? O judiciário está, como é um superpoder hoje, ele controla os demais e os outros dois não fazem nada contra ele. Professor, como é que dá para o legislativo e o executivo controlar o judiciário? Olha, cada vez que o juiz der uma decisão falando que alguma lei é inconstitucional, etc., etc., cada vez que o juiz der uma decisão que os outros dois poderes não gostam, o legislativo poderia legislar na sequência, da mesma forma. Não há impedimento, não sei se vocês sabiam disso, não há impedimento que o legislativo legisle no dia seguinte a que o Supremo declarou uma lei inconstitucional. Então o Supremo falou, a lei A é inconstitucional. No dia seguinte, se o legislativo não concordar com isso daí, ele pode fazer uma lei exatamente igual ao que era. E sabe por que ele pode fazer isso daí? Se ele não pudesse, ocorreria o chamado fenômeno da fossilização da Constituição. Sabe, a fossilização, fóssil mesmo, da época pré-histórica, você não poderia negar ao legislativo legislar sobre um determinado assunto. O legislativo poderia, por meio de lei, de emenda constitucional, contrariar decisões do judiciário, mas ele faz? Não. E por que, professor, que o legislativo e o executivo não fazem? Eu tenho uma opinião que eu acho que tem alguns lá que tem telhado de vidro. Então, sabe aquela história, eu não mexo com você, você não mexe comigo? Pois é. É a minha percepção. Eu não sei qual que é a dos senhores. Então, assim, muitos deputados e senadores são réus lá no Supremo. Alguém tem dúvida disso? Eu acho que a motivação deles para não controlarem efetivamente o judiciário é essa. Detalhe, sabatina. Todo mundo sabe que o ministro do Supremo Sindicato ele passa por sabatina. Como é que é a sabatina americana? Eles ficam 3, 4 dias, uma semana, 10 dias apertando o candidato a ministro. Vão puxar desde a época da infância dele. Vão falar assim, mas o senhor aqui namorou a Mariazinha, por que o senhor abandonou a Mariazinha quando ela tinha 15 anos de idade? Ah, abandonei por causa disso. E no Brasil, como é que é a sabatina? Vocês já viram a sabatina? É um protocolo, praticamente. Vocês já viram recentemente ministro ser rejeitado, candidato a ministro ser rejeitado? Então, assim, há efetivamente um sistema de freios e contrapesos no nosso país? Ou não? É um poder que controla os outros dois abaixam a cabeça? É a pergunta que eu deixo para vocês. As duas perguntas, as duas primeiras, dos meios de comunicação e a falta de instrução do brasileiro, são perguntas que se unem. Gente, por que os grandes políticos, os políticos profissionais mesmo, os mais badalados, que a gente conhece o nome, que sempre são os mesmos eleitos, por que coincidentemente são eles que são donos dos grandes meios de comunicação? Todos eles têm uma TV regional, um rádio no seu estado, seja estado do norte ou do sul do país. Todos eles são donos de emissora TV, afiliada da TV tal, rádio tal. É coincidência? É coincidência? Ou realmente eles usam esse meio de comunicação para fazer sua política e ser reeleito a cada 4 anos ou 8 anos, no caso senador? Pois é. Professor, mas como é que a gente impede isso daí? Essa concessão de rádio e TV é uma briga eterna. Vocês viram que agora estavam querendo passar a concessão, aumentar o percentual de participação estrangeira na concessão de rádio e TV aqui no Brasil. Estavam querendo criar uma PEC para isso. Por quê? Porque a nossa Constituição veda que estrangeiro tem a maioria do capital de empresas de televisão e rádio, etc, etc. Para que um organismo estrangeiro não fira a soberania nacional. Isso daí, por enquanto, então, tem que ser um brasileiro que seja dono desses grandes meios de comunicação. Eu não sei se esses grandes políticos profissionais, se eles têm a emissora de rádio e TV no próprio nome, ou se usam
o nome de algum parente, etc, para ser o dono formal disso daí. Mas, ó, fato é que a curto prazo, o que a gente pode fazer para se municiar, para se proteger dessa influência que os políticos causam através dos meios de comunicação? Realmente, é a segunda pergunta, é a instrução. A gente tem que ler aquela revista e ouvir o rádio e a TV com reservas. E aí passa por uma instrução do brasileiro. O brasileiro, a gente sabe que culturalmente a gente não é o povo mais politizado que existe no mundo, né? É a coisa cultural do brasileiro. Por quê? Porque quando a gente é pequenininho, a nossa mãe sempre chega pra gente e fala assim: futebol, política e religião se discute, não é? A gente aprende isso desde pequeno. Você cresce com isso na sua cabeça. É óbvio que a sua mãe fala isso querendo trazer um benefício para você, evitar constrangimento, evitar discussão, etc, etc. Mas, ó, o correto seria a sua mãe falar assim: filho, não é que futebol, religião e política não se discute. Não é que existem assuntos indiscutíveis. Não. Existem pessoas com as quais você não pode discutir um determinado assunto. Então não é que você não pode discutir política. Você pode discutir política a qualquer um, desde que o receptor daquela mensagem esteja disposto a ouvir. Então não há assuntos indiscutíveis. Há pessoas indiscutíveis. Vou dar um exemplo bobo aqui. Vou conversar sobre direitos humanos com alguém que é da ideologia extrema-direita. Eu vou falar sobre essa pessoa da importância do direito à vida, tal. A pessoa vai virar para mim: não, todo mundo tem que morrer. Preso tem tudo que morrer, tudo vagabundo, tal, etc, etc. Vai ter um diálogo com essa pessoa? Não vai ter. Então, assim, realmente, a curto prazo, como a gente não está conseguindo resolver esse problema da comunicação, da concentração dos meios de comunicação no grupo de 2 ou 3 políticos mais conhecidos, que se perpetuam lá no Congresso, se transformam em políticos profissionais, o único jeito é com a segunda pergunta, com a instrução. Já que a gente não resolve esse problema da comunicação, vamos nos instruir para ver quem que está por trás da revista A, B ou C, da emissora A, B ou C, etc, etc. Sei o que vocês acham sobre o assunto. Bom, estou pensando em encerrar. Eu pedi ao professor Estevam que fizesse uma imitação do ministro do Supremo. Mas triste, né? Rápida. Eu gostaria de agradecer ao professor Luiz Guilherme, que com sua aula brilhante, uma aula verdadeira hermenêutica, escalafobética, apofântica e sempre repisando os temas latino-americanos. Aliás, fomos galgados à posição de subcontinente por Vossa Excelência. Eu gostaria de agradecer e externar meus cumprimentos em nome do Rabino Henrique Sobel. Muito obrigado. Muito bem. Depois desse momento ápice, essa manhã eu vou dar por encerrado os trabalhos, nós vamos entregar um certificado, por favor. O ministro vai entregar? Não. E queria muito agradecê-los. O programa da Semana Jurídica está disponível no site. Não se esqueçam amanhã do júri simulado no Senforp à noite. Podem levar os convidados que quiserem. E em nome da Faculdade de São Bernardo, eu encerro os trabalhos de hoje, agradecendo a presença não só do palestrante, o professor Wilson, mas do professor Rodrigo Gado e Estevam Lopes Posada, de quem eu sou fã incondicional, e dos alunos e colegas que abrilhantaram essa manhã. Muito obrigado a todos e vamos lá.